Shalom a todos. Eu quero ministrar uma palavra, mas antes a Fernanda e a Sara vamos fazer um louvor. Amém? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, livrando o meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei. Pensaria que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, livrando o meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Segunda Crônicas 20 diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Josafá ele assume o reinado depois do rei Asa. E o rei Asa ele foi um grande rei. Ele foi um rei que removeu os altares estranhos. Ele mandou que buscassem o Senhor. Ele edificou cidades, venceu batalhas. E ele foi tão sério em sua obediência que mesmo quando a sua mãe ela entra num período de idolatria, ele vem depor contra ela. Então, depois disso, Asa ele cai no erro. Ele faz uma aliança errada. Depois dessa aliança, ele fica doente. E ao invés de buscar a Deus, ele busca aos médicos. Estamos vivendo uma fase complicada, uma fase terrível dessa pandemia do Covid-19. E quando eu estava lendo essa palavra, isso mexeu ao meu coração. Josafá ele também foi um grande rei. Ele foi um homem que procurou a seguir os caminhos de Davi. Diz que Josafá ele andava por Judá ensinando a lei do Senhor. Eles percorriam toda a cidade ensinando ao povo. E grande era esse ensinamento que veio um grande temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que eles não fizeram guerra contra Josafá. Diz que Josafá ele foi um grande empreendedor, ele teve muitas obras na cidade, ele tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Josafá ele conseguiu receber presente dos filisteus. E Josafá ele cai no mesmo erro de Asa. Ele faz uma aliança errada. No capítulo 18 de 2 Crônicas, fala que essa aliança errada que ele faz com Acabe acaba trazendo para ele alguns prejuízos. E diz que ao tentar subir numa guerra com Acabe, ele pede antes que Acabe chamasse alguns profetas.
E quando Acabe chama esses profetas, diz que esses profetas liberaram palavras de bênçãos, palavras que eles iriam conquistar, que iam conseguir. Mas quando Josafá ele olha para aquilo, ele entende que tinha alguma coisa errada. E ele fala assim, será que não tem um profeta nesse lugar, o profeta de Deus? E diz que quando esse homem fala de um profeta, esse Acabe fala que esse profeta não era um profeta bom, porque esse profeta só dizia palavras negativas sobre Acabe. E diz que Josafá quis conhecer esse profeta. Diz a palavra que esse profeta, então, ele chega até Acabe e ele começa a dizer que ia dar tudo certo, porque tudo que estava ali dizia que ia dar certo. Aqueles outros profetas diziam que ia dar certo. Então ele diz assim, mas é isso mesmo que você tem para dizer? E ele fala, não. Se vocês subirem lá, as coisas não vão dar certo. Se vocês forem para aquele lugar, irão morrer. E diz que mesmo assim eles sobem, que mesmo assim eles vão àquele lugar. E quando eles chegam naquele lugar, Josafá ele se sente atemorizado, ele clama a Deus e Deus tira ele daquela situação, mas o rei Acabe ele mora. No capítulo 19 diz que então Josafá ele se conserta com Deus. Então vem o capítulo 20 e vem uma grande guerra diante de Josafá. Diz que os seus homens chegam a ele e falam que um grande exército estava chegando perto daquele lugar e que queriam guerrear contra Josafá. Diz no versículo 3 do capítulo 20 que então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Pandemia. O que é pandemia? Significa que os esforços para conter a expansão mundial do vírus, elas falharam e que essa epidemia ela está fora de controle. Então, uma coisa que eu digo para você nesse tempo difícil, não tenha medo, mas confie naquele que liberou uma palavra de bênção sobre a minha e sobre a sua casa. Josafá, ele teve medo, mas no seu medo, ele não se entregou ao medo, porque o medo ele cria barreiras e não faz você avançar para aquilo que Deus tem para você. Mas quando Josafá ele tem o medo dele, diz que ele busca ao Senhor. E ao buscar ao Senhor, ele faz algo que eu e você devemos fazer nos dias de hoje, que é influenciar. Não fomos chamados para ser influenciados, não fomos chamados para ficar no meio desse medo, mas fomos chamados para seres influenciadores. Eu e você precisamos ser influenciadores. Então ele apregoa um jejum em todo Judá. Eu te convido a se colocar na posição nesse momento. Sabe, eu te convido a jejuar, eu te convido a orar para que Deus possa descer com a mão poderosa dele. Eu acredito que existem palavras liberadas sobre a minha e sobre a sua casa, mesmo nesse momento onde muitos dizem que iremos perecer, onde muitos dizem que eu e você iremos morrer. Mas aquela palavra que Deus liberou sobre a minha casa e sobre a sua casa, essa palavra vai prevalecer. É essa palavra que eu preciso acreditar. É essa palavra que eu preciso me entregar para que ela aconteça na minha vida. Diz que, então, no versículo 6, que Josafá diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Irmão, é na mão de Deus que está a força e o poder. É na mão de Deus que está todo o controle. Eu sei que Deus ele deu aos médicos o dom da ciência, de estudar e conhecer sobre as enfermidades, mas a força e o poder nunca saiu das mãos do Senhor. Eu preciso confiar nos médicos, mas a minha confiança vai muito mais além. Ela vai no Senhor que está nos céus e Ele é poderoso sobre todas as coisas, sabe? Uma coisa que ele falou com propriedade: ei, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O momento que ele tira um pouco a sua crença no Senhor, ele faz uma aliança errada. Mas quando ele entende que é o Senhor
que é o dono de todas as coisas e renova a sua aliança com Deus, ele começa a viver as maravilhas de Deus novamente. Ei, talvez seja um tempo de pessoas que estão desviadas, sabe? Pessoas que se afastaram, talvez por uma palavra mal colocada, mal interpretada, uma palavra que fez com que de vez essa pessoa se fortalecesse no Senhor devido a um erro, devido a uma queda, e colocasse ela de volta no centro da vontade. Talvez debaixo dessa palavra ela se perdeu, e talvez seja esse o tempo de você voltar aos caminhos do Senhor, sabe? Talvez seja esse o tempo de você entender e começar a crer no Senhor, vosso Deus, e assim eu e você estaremos seguros, e crer nos profetas, que assim eu e você prosperaremos. E foi isso que Josafá fez. Ele creu no Senhor, ele creu nos profetas, e assim ele prosperou, assim ele, sabe, assim ele foi bendito na terra. E eu acredito que depois de tudo isso que estamos passando, eu e você iremos louvar o Senhor, porque é isso que eu e você temos que fazer no meio das diversidades, louvar o Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa te abençoar, que a Shalom do Pai esteja sobre você. Amém?